Olá, pessoal do nono ano, bom dia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre notação científica. Vamos lá. Partindo do princípio de que algumas áreas do conhecimento humano, ou seja, algumas áreas da ciência, trabalham com valores ou muito grandes ou valores muito pequenos. Na astronomia, por exemplo, para medir a distância entre um planeta e uma estrela e outra estrela, eu tenho valores muito grandes para serem, inclusive, escritos, não só na sua representação de quantidade, mas também com um monte de zero, um monte de número. Então, são valores muito grandes. Por outro lado, ciências como a biologia ou como a física, que trabalham com valores infinitamente pequenos, eu também vou ter um jeito de escrever esses valores infinitamente pequenos em números muito grandes. Por exemplo, o tamanho, ou a massa de um elétron, ou o tamanho de uma célula, são valores infinitamente pequenos, mas que quando escrito formam números extremamente grandes de se escrever. Para contornar esse problema, além de contornar esse problema, resolve uma outra situação. Imagine que em algum país alguém decida usar metros para essas medidas de comprimento, em outro país usa milímetro, outro centímetro. Então foi estabelecido, uma convenção, Foi convencionado que todos os países usariam um jeito de escrever essas quantidades. Essas unidades de medidas aí variam de acordo com cada área de conhecimento. Mas foi estabelecido um jeito de se escrever esses valores ou infinitamente grandes, na sua forma de escrever, ou valores infinitamente pequenos e grandes na sua forma de representar. Para essa forma de se escrever isso aí, foi dado o nome de notação científica. Então, um valor em notação científica, ele sempre é escrito na forma de uma multiplicação entre um número decimal por uma potência de 10. Esse número decimal será sempre um número entre 1 e 9, sempre acompanhado de vírgula. Então, por exemplo, posso escrever 1,0 vezes uma potência de 10. Posso escrever 1,1 vezes uma potência de 10. Posso escrever 1,15 vezes uma potência de 10. Assim como posso escrever 9,9 vezes uma potência de 10. Já não escrevo 10 vezes uma potência de 10 ou 11 vezes uma potência de 10, porque esse número não está no intervalo de 1 a 9, assim como não escrevo 0,5 vezes uma potência de 10. Então, sempre haverá um número k que vai ser escrito em uma forma decimal com uma quantidade entre 1 e 9. Se eu for adotar 1, 2, 3 casas decimal, isso é convencionado e a gente precisa ter uma sensatez no processo de aproximação. Então, por exemplo, 1,49 vezes uma potência de 10 pode ser aproximado, sim, na sua forma 1,5 vezes uma potência de 10, já que 49 se aproxima de 50, ou 1,499 pode ser escrito na forma 1,5 também. Aí vai dar sensibilidade, da sensatez no processo de aproximação. Mas interessante seria sempre fazer esse número k aí entre 1 e 9 com uma única casa decimal, usando da sensibilidade para os processos de aproximação. Além disso, gente, eu tenho que estar atento em relação às potências de 10. Vamos lembrar que quando o expoente dessas potências de 10 é positivo, eu vou ter um número grande. 10 elevado a 2 é 100. 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 10.000. Então, o expoente é positivo, eu vou ter um número grande.
ou uma quantidade grande. Porém, quando esse expoente é negativo, eu vou ter um número com vírgula. 10 elevado a menos 1, então vai ser 0,1. Note, menos 1, uma casa depois da vírgula. 10 elevado a menos 2 é 0,01. Menos 2, duas casas depois da vírgula. 10 elevado a 3, a menos 3, vai ser 0,001. Menos 3, 3 casas depois da vírgula. Obviamente que cada uma dessas situações de expoente positivo expressa quantidades grandes, expoentes negativos expressam quantidades pequenas, né? Vamos lá, vamos montar esse número, o slide está lá, um número A qualquer, sempre na sua notação científica vai ser escrito na forma de K vezes potência de 10. Onde que podemos aplicar? Vamos lá, ó. Vamos aplicar, por exemplo, tá bom? Na medida de massa de um elétron. Mas antes do exemplo, você vai notar aqui aí alguns slides, tá? Com expoentes de 10 em uma tabela, a expoente positivo, expoente negativo, e você pode fazer a associação do expoente com a quantidade de zero. Expoente positivo, 0, né, contados depois do 1. Expoente negativo, com zeros contados ou casas decimais depois da vírgula. Mas vamos lá, ó, vamos ver algum exemplo. A massa de um elétron é aproximadamente 0,0911 gramas. Puxa, para a gente poder manipular, né, adição, subtração, multiplicação de um número escrito nessa forma, fica muito complicado, além toma um espaço, seja de memória em computador, seja de espaço de papel na hora de escrever. Então, a notação científica surge para a gente poder suprir essa demanda aí. Então, ó, 0,000911 gramas pode ser escrito em 9,11 vezes 10 elevado a menos 28 gramas. Tá bom? Esse é um exemplo um pouco grande para a gente poder contar a quantia de zero aí, tá bom? Mas para isso vamos usar um outro exemplo. Olha só. A distância entre o Sol e a Terra é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, o que é considerado uma unidade astronômica. Como vamos escrever em notação científica? 150 milhões é 150 seguido de 6 zeros. Então, eu tenho no total aí 7 zeros. Então, na notação científica, é 15 vezes 10 elevado a 7. Mas espera lá, você disse que esse número aí, ó, tem que ser entre 1 e 9, então não pode ser 15. Exatamente, não pode ser 15. Tem que ser um número entre 1 e 9. Se eu tenho 15, eu vou transformá-lo em um número decimal. 15 é 1,5 vezes 10. Então, eu vou ter 1,5 vezes 10 vezes 10 elevado a 7. Potência de mesma base. Conserva a base e somo os expoentes, então 150 milhões pode ser escrito na forma de 1,5 vezes 10 elevado a 8. Logo, a distância até o Sol é escrito na forma de 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Pessoal, notação científica, importantíssimo no estudo de física e química. Até a próxima aula, um abraço.